Salve Corinthians! Galera, vamos ver aqui tudo a respeito dessa grande final entre Vasco e Corinthians. Jogo da volta. Fiel, o Corinthians decepcionou no primeiro jogo. Não fez nada, o Vasco dominou em Itaquera. Mas a história pode mudar e deve mudar e vai mudar no domingo. O Corinthians tem que buscar esse título a qualquer custo. Chega representando com like e dá sua opinião. Vamos ver aqui a escalação do Corinthians para domingo. Vamos lá. Terá Alexandre Silvestre, que está lá no Parque São Jorge. Muito boa noite, Silver. Bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva. E conta pra gente como é que tá essa preparação do Corinthians para o duelo contra o Vasco lá no Maracanã. Tudo bem, Marina? Boa tarde, boa noite, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes que estão tabelando com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Notícia fresquinha para vocês no treinamento de hoje. Memphis Depay foi preservado, não trabalhou com bola, ficou nas partes internas do CT Joaquim Grava. Isso significa que ele não vai enfrentar o Vasco? Não, muito pelo contrário, ele deve ser titular contra o Vasco da Gama no domingo. É um procedimento de preservar o Memphis Depay e de outros jogadores também, mas no caso do Memphis Depay, isso já se repetiu antes mesmo do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Dorival Júnior, depois do 0-0 com o Vasco na Neoquímica, chegou a confessar na entrevista coletiva que o Memphis não havia participado com bola dos 2 treinamentos que antecederam ao primeiro jogo da final. Para domingo, o Memphis deve ser escalado como titular, assim como o trio Gin. Mas a grande preocupação do Dorival e da comissão técnica é mesmo a questão física. Por isso, estão dando uma aliviada nos treinamentos, menos intensidade. Final de temporada, o Garro não está 100%, o Yuri não está 100%, o Memphis está melhorzinho, mas também não está 100%. Mas eu acredito que esses 3, é um misto aqui de informação com sensibilidade e interpretação das palavras do Dorival Júnior depois do empate por 0-0 no primeiro jogo. Campinho com possível escalação do Corinthians, eu diria até provável. Me parece que o Martínez vai rodar, vai perder a vaga no time e o Maicon volta. Mas vamos lá então. A defesa não tem erro, é Hugo Souza no gol, Mateuzinho de lateral direito, André Ramalho e Gustavo Henrique no miolo de zaga, Matheus Bidu fechando a linha de 4 pela esquerda. Meio campo com o Raniel mantido na cabeça de área, é o que eu acredito. A volta do Maicon para ajudar na marcação e na saída de bola, que é muito importante. O Bidon com mais perna, o Garro com mais cérebro e na frente Memphis Depay e Yuri Alberto. Ficam de sobreaviso o Vitinho para de repente entrar no decorrer do jogo ou até mesmo, o que eu acho pouco provável, começar jogando na vaga do Yuri Alberto, que vem aí se recuperando de um problema de pubis e de dor na virilha, assim como o Carrilho, que poderia ser uma espécie de terceiro volante para fechar a marcação no meio campo de início. Mas eu ainda aposto as minhas fichas nessa escalação que mostrei para vocês no Campinho. Volto a qualquer momento com mais informações do Coringão, às vésperas da grande final da Copa do Brasil. Muito obrigada, Silver, por essas primeiras informações. E aí eu vou trazer a discussão aqui para vocês, então, sobre essa possível escalação do Corinthians, sobre preservar Memphis Depay do treinamento. Nessa altura do campeonato, gente, faltando no final ali, agora é muito mais realmente fazer ali como é que se diz? Fazer um... Eles chamam de pijama training. É, tipo isso, né? Você vai meio que dosando ali, né? O Muricy, acho que foi o Muricy, não quero ser injusto. Luxemburgo, alguém né, inventou essa expressão. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando nessa sexta-feira aqui no Gazeta Esportiva, mais uma vez. Só quero acrescentar algumas informações em cima do que o Alexandre Silvestre comentou ali, inclusive eu falava sobre isso com o Silvestre na redação. A única dúvida que me parece, pelas informações, não é nem muita opinião, isso aqui é mais informação, Carrilho ou Maicon. Martínez aparentemente vai realmente perder a vaga. Carrilho e Maicon são os principais candidatos para essa vaga do Martínez, tá? O Martínez ganhou aquela posição muito pelo que ele fez no primeiro semestre naquele setor, só que ele não está conseguindo desempenhar o mesmo futebol dele do primeiro semestre. Foi muito mal contra o Vasco na primeira partida, por isso deve perder a vaga. Inclusive o Dorival Júnior foi bastante questionado por isso. O problema o Carrilho era esse jogador, mas o Carrilho sem bola não tem entregado o que já entregou.
E entrou muito mal no segundo tempo também. O Maicon, não é que ele tenha entrado bem, mas o histórico recente do Maicon, também não é o histórico lá de trás. O histórico recente, diferentemente do Martínez, é bom. O Maicon, nos últimos jogos, fez bons jogos pelo Corinthians, à exceção desse segundo tempo contra o Vasco. E é por isso que o Maicon é o favorito, mas não se surpreendam se ali apareceu o Carrilho. Nos demais, deve ser exatamente ali o que o Silvestre apresentou pra gente, com muita pressão para cima do Triugin. Triugin, muito questionado no primeiro jogo aqui na Neoquímica Arena, principalmente o Yuri Alberto, bastante questionado, porque aí o Yuri Alberto também não se trata desse último jogo, vem numa má fase muito grande, e agora é hora deles darem uma resposta, e aí tá para mim a esperança do corintianos. O Alex, até para passar a bola aqui pro Alex, o Corinthians fez uma das suas piores partidas nesse primeiro jogo da final, e o Dorival Júnior, que para mim faz um bom trabalho esse ano, também teve a pior atuação dele, Dorival Júnior, no comando do Corinthians. O corintiano está se apegando ao fato de que o Vasco jogou tudo que pode e o Corinthians, quando fez tudo errado, não perdeu o jogo. Acredita-se, dentro do Corinthians, de que não é possível que o Timão vai jogar assim 2 vezes seguidas numa final de campeonato. Daí o otimismo que o corintiano tenta se apegar. E se o Dorival fez talvez o seu pior jogo como técnico do Corinthians, o Fernando Diniz talvez tenha feito um dos seus melhores, se não o melhor jogo na Neoquímica Arena, em termos de estratégia, de neutralizar o Corinthians, de ocupar os espaços, de tentar criar oportunidades de vez em quando, pelo menos incomodar. Escalação, tirou o Verratti. Escalação, já vem fazendo isso e o Verratti de novo ficou fora. Então o Vasco, ele soube encaixar com o time do Corinthians e prevaleceu em cima do Corinthians, mesmo na Neoquímica Arena. O que não tem sido algo tão estranho assim, em se tratando de Copa do Brasil principalmente, que é o nosso caso, porque o Corinthians tem jogado muito melhor fora de casa do que dentro na Copa do Brasil, ao contrário do que a gente estava acostumado a ver ao longo dos tempos, né? O Corinthians sempre teve no seu estádio uma das suas principais armas, até quando o time não correspondia, a torcida sempre empurrou o time para cima do adversário. O Corinthians sempre foi favorito jogando em casa e vai continuar sendo, claro, mas é um recortezinho da Copa do Brasil. Contra o Palmeiras foi assim, no Allianz Parque ele jogou muito melhor. Contra o Cruzeiro, gente, sim, a classificação do Corinthians foi obtida no Mineirão. Perfeito. Né? E levou para os pênaltis, enfim, em casa perdendo o jogo, não conseguiu jogar bem. Contra o Vasco de novo não jogou bem. Então é mais uma esperança para o corintiano, que em casa não jogou bem, mas no Maracanã pode jogar melhor. Aliás, tem que jogar melhor, porque senão perde o título da Copa do Brasil. Né? E Yuri, você falou do Triugin. Eu queria me ater ao Yuri Alberto, cara. Porque o Yuri Alberto, hoje, ele me faz lembrar muito o Rony no Palmeiras, que começou muito mal, a torcida queria escorraçar o Rony, de repente, o Abel conseguiu arrumar uma posiçãozinha ali de centroavante, tudo, começou a desembestar, a fazer gol, é o atual artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, mas foi por um período. Depois o Rony caiu vertiginosamente de produção, até o Palmeiras não... O Yuri Alberto já viveu exatamente isso, só que ele já viveu isso algumas vezes no Corinthians. Então, mas ele vive uma gangorra, é isso que eu ia falar. Cara, é isso que eu ia falar. Eu até ia citar a montanha-russa. Eu ia falar, o Yuri Alberto do Corinthians é uma montanha-russa. E hoje ele tá lá embaixo na montanha-russa. Ele tem ótimos momentos e momentos muito ruins, só que essa oscilação, que me chama a atenção do Yuri Alberto, como ela acontece em períodos curtos de tempo. Às vezes, uma mesma temporada, ele passa 3 vezes por essa situação. Você fala, cara, é incrível. Hoje ele tá numa fase tenebrosa. O que eu queria ver até com o Alex, o que você acha é... Até que ponto, o Dorival foi questionado e falou assim, vocês, cita na imprensa, desistem dos jogadores muito fácil, né? Eu até entendo, o técnico pode desistir assim, mas assim, falta um jogo para acabar o ano. E aí? E ele tem sido salvo... Nessa aí você pode perder um título. O vexame do Yuri seria maior se ele não estivesse sendo salvo por lances de impedimento e que ele perde o gol, mas estava impedido, então não conta. Mas esse mesmo contra o Vasco. Contra o Vitória lá impedido. Contra o Vitória. Então lances de impedimento em que ele perde um gol incrível. Pênalti, que aí ganhou nos pênaltis, mas ele perdeu. Também. Então a fase dele realmente não ajuda. Não tá rolando, né? Mas também não dá para tirar do time, porque não tem reserva. Então, mas não dá, o Guinegão não estava correspondendo. Pois mas o Dorival desistiu. E é isso que eu não entendo. Exatamente, vale desistir do Yuri, mas não vai desistir do Guinegão, que estava entregando, futebol não é momento. Cadê a coerência, Dorival? Duro. Para você ver, né? E essa discussão está acontecendo com os torcedores nas redes sociais também, alguns falando, não, tem que insistir, deixa o Yuri lá, outros pedindo saída, pedindo para entrar o Guinegão, enfim. E você aí de casa tem alguma dúvida sobre qual é a nossa enquete do dia? Não, né? Olha lá.
Quem vai ser o grande campeão da Copa do Brasil no domingo? Corinthians ou Vasco? Participe entrando no site gazetesportiva.com, deixando o seu voto. Claro, comente também aí no nosso... Na opinião de vocês, eu também vou já partir para o palpitômetro. Opa! Porque daí vocês vão dar o palpite de vocês já com a opinião também, certo? Foi um dos palpitômetros mais difíceis, para mim, pelo menos. É difícil mesmo. Agora esse aqui? Eu acho que, olha, talvez o mais difícil. Quando me perguntaram o palpite hoje na redação, sabe quando me Você veio ficou meio assim? Eu falei, nossa, esse tá difícil, cara. Então... eu vou fazer primeiro o meu palpite. Vamos ver se vocês vão concordar comigo ou não. Estratégia, a mesma Michele. A Marina gente, cola assim. ali, ó, o palpite dos Ai, outros. mentira, eu fui a primeira a dar o palpite. Sei. O meu palpite, gente, será no tempo normal empate 0-0. Nos pênaltis, Como a 25 Corinthians. Ih, ó lá. Há 25 anos foi assim. Nos pênaltis vai dar Corinthians. Lembra? E aí, Thiago Salazar, eu quero saber qual é o seu palpite e por quê. Bem difícil. Eu acho que a chance de empate é enorme, mas vai dar 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians? Pra mim... Yuri Alberto? Não, sei lá, quem vai fazer o gol. Que seja, né? A questão pra mim é a seguinte: o Corinthians é melhor que o Vasco. Eu acho que eu vejo o Corinthians como um time melhor que o time do Vasco. Individualmente, Coletivamente, coletivamente? o Corinthians é melhor que o Vasco. Não é muito melhor, mas é melhor que o Eu acho Vasco. equilibrado. Eu acho que o Corinthians tem mais jogadores com poder de decisão. O Corinthians tem mais jogadores no elenco com poder de decidir o jogo. E eu tô nessa leva de quem não acredita que o Corinthians vai fazer 2 jogos tenebrosos como fez esse no Neoquímica Arena. A pressão para dar uma resposta, jogadores, Dorival, todo mundo foi muito cobrado. Eu não consigo acreditar ou não quero acreditar que o Corinthians vai fazer 2 jogos seguidos assim. Por isso, para mim, 1-0, um jogo equilibrado, chato, feio, 1-0 Corinthians. Tá. E agora, claro, Alex Miller, para você, o que vai acontecer nesse domingo? Todos os olhos voltados para Vasco e Corinthians no Maracanã, seu palpite. Eu tô com o Salazar, que é um palpite bem difícil, né? Não tem uma lógica, não tem algo assim que é muito claro, muito assim. equilíbrio. É muito equilíbrio. Mas é palpite. O meu palpite para esse jogo é Vasco 1, gol do Ryan no segundo tempo, Corinthians 0. Por quê? Porque é palpite. Não, ela me pediu porque aqui... Não, eu pedi pra você, Alex, porque vocês tomou o tempo dos dois aqui, ó. E eu quero chamar Alexandre Silvestre, que tá lá no Parque São Jorge, pra dar o palpite dele. Silver, e aí, o que vai dar no domingo? Mantenho a opinião sobre um leve favoritismo para o Vasco pelo simples fato de jogar em casa, 55-45. Ontem aí na bancada ao lado do Garrafa e da Michele, eu palpitei a favor do Corinthians, apesar desse leve favoritismo do Cruz Maltino. Mudei de ideia, acho que vai ser um jogo travado, um 0-0 e dá Vasco nos pênaltis. Tá certo, Silver. Pô, não, certo não tá, né? Ele mudou. Cara, mas ele vem aqui e dá um palpite ontem e dá outro hoje. Aí é fácil, O problema é questão de feeling. Brincadeira, Silvestre. É feeling. Não, foi impugnado. O Silvestre tá impugnado. Ele tem cérebro. Pô, o cara, 2 dias, 2 programas, ele dá 2 palpites diferentes. É não dá, isso, cara. gente. Ele teve o feeling. É feeling, ele sentiu Isso ali. aí é igual... Mudei. O que foi que você tá falando? Ele falou alguma Posso coisa. mudar? Não dá. Depois, Silver, depois você fala, tá? Posso mudar de palpite? Mudei. Não pode. Não pode. Depois você se Silvestre. defende, vai. Sextou, gente, sextou, é isso. Vai tela com a gente, com mais informações de Corinthians. Silver, o que mais se apurou pra gente sobre o Corinthians, sobre a final contra o Vasco? Vai dar o terceiro palpite dele, quer ver? Não, eu não vou mudar mais, não. Não mudo mais, Salazar. É 0-0 e Vasco nos pênaltis. Ó, se essa final fosse antigamente, quando ia ao jogo, ia ao estádio quem dormia na porta da bilheteria, ficava naquele amassa-amassa para comprar ingresso, ou que tinha acesso a cambista, esse tipo de coisa, eu tenho certeza que a torcida do Corinthians dividiria mais ou menos o Maracanã com a do Vasco, como aconteceu em 76, no episódio conhecido como a invasão corintiana na semifinal diante do Fluminense, 1976. O Corinthians levou lá para o Rio de Janeiro umas 70 mil pessoas. Em 2000, na final do Mundial FIFA, no Maracanã contra o próprio Vasco, o Corinthians tinha uma bela fatia da arquibancada do Maracanã naquela oportunidade, foi campeão nos pênaltis. E isso para não falar 2012, Mundial FIFA lá no Japão. O Corinthians levou 30, 40 mil pessoas para Tóquio, um negócio impressionante. Mas para esse jogo contra o Vasco, diante das novas normas de logística e segurança, carga máxima para o visitante, no caso do Corinthians, 4 mil ingressos. A grande maioria dos bilhetes vai para a torcida organizada ou para as torcidas.
3.100 ingressos para as uniformizadas / organizadas, que estão presentes aí em todos os jogos, dentro e fora de casa. Eu não estou aqui para julgar, é assim que funciona. Aí restam mais ou menos 900 ingressos. Sabe quantos para o fiel torcedor, aquele cara que paga a mensalidade para ver jogo na Neoquímica e eventualmente fora de casa? Não passou de 50 bilhetes para o fiel torcedor, mais uns 50 para sócios aqui do Parque São Jorge, da sede social do clube, que também tem acesso a ingressos. Aí os outros 600, 700 ingressos distribuídos para amigos, parceiros do Corinthians, dirigentes, conselheiros e até jogadores e seus respectivos familiares. Dando tempo, eu volto para falar mais de Coringão no final do Gazeta Esportiva, senão a gente se vê no Jornal da Gazeta. Tá bom, Silver, já a gente te chama por aí. Essa divisão de ingressos, eu acho, vou falar aqui já, um grande absurdo. O que você acha um absurdo? Ter tão pouco ingresso para quem o ano inteiro paga fiel torcedor, no caso é o fiel torcedor, mas assim, organizadas não, acho que tem que realmente é quem empurra sempre o time ali. Mas o fiel torcedor, quem tá ali pagando sua mensalidade em dia, etc e tal, vai aos jogos. 50 ingressos? A grande questão aí, pra mim, é a seguinte. É claro que ia ter confusão, ia dar problema, porque é o jogo que todo mundo quer ir. Sim. Tem jogo que ninguém quer ir, ou alguns querem ir. Esse é o jogo que todo mundo quer ir. E 4 mil ingressos pra torcer o Corinthians não é nada, né? Mas, vamos lá, o grande problema são os ingressos... Assim como 2.000 pessoas do Vasco também não é nada, porque não o Vasco nada, é gigante. É difícil mesmo. Muitos vascaínos vieram para São Paulo, mas para só acompanhar o time. Quantos corintianos ficaram de fora do primeiro jogo dentro da Neoquímica Arena? É difícil, cara, comprar ingresso para final, o estádio não cabe todo mundo e é isso. Agora, o problema é o seguinte, beleza, vamos passar aqui uma parte organizada que eu, Thiago Salazar, acho justo. Tem gente que não gosta, tal, eu acho justo. Os caras organizados, eles vão em todos os jogos. A maioria, né? Ali, seja onde for, né? Seja onde for, esse cara ele vai ter preferência mesmo. Eu não sou contra. O clube ele é privado e eu não vejo problema nenhum dele ter esse relacionamento com a organizada. Segundo ponto, para os sócios, para os conselheiros todos tiveram direito, normalmente é 1 mais 4. Dessa vez os conselheiros tiveram direito a 1 ingresso cada um. Cada conselheiro 1, mas são 300 conselheiros. Cada um. Assessores são pessoas que trabalham dentro do clube social, Parque São Jorge, prestando algum serviço. Cada um teve direito a 1 também. E aí tem um grande problema. Liberou uma carga menor para sócios do Parque São Jorge, liberou para a torcida, para os conselheiros. Tem um limbo aí de 600 ingressos. Que sabe qual que é o grande problema que está dando discussão? O Osmar sabe, ele está sendo pressionado. Para onde foram esses 600 ingressos? Porque tudo bem, esses são dos conselheiros, esses são do Parque São Jorge, esse aqui é da organizada e tal. Mas naquela conta de 4 mil tem 600 ingressos que nós, por enquanto, não sabemos. Pode ser família de jogador, família de... Pode ser ou não? Pode ser qualquer coisa. O que não pode... esconder, né? É isso. O que não pode é a gente não ficar sabendo. Saber o que é, né? A gente que eu digo, gente, nós da imprensa, é para comunicarmos o torcedor, para dar essa informação para vocês. Porque quando o torcedor fica pelo menos sabendo, ele pode gostar, não gostar. Agora o problema é que tá aquela coisa assim, tem gente suspeitando de esquema. Por quê? Teve esquema recentemente, inclusive 3 funcionários do fiel torcedor hoje foram mandados embora, porque o Corinthians, uma apuração interna, descobriu gente facilitando algumas coisas ali. E aí, de repente, para essa final tem 600 ingressos que a gente não sabe para onde foi. E Alex? É isso. Isso acontece em todo jogo, cara. Com qualquer time, não é só Corinthians, qualquer coisa. Jogo final de campeonato, em que não cabe todo mundo que quer ir, vai acontecer e a maioria vai ficar insatisfeita, porque a minoria vai conseguir entrar. Então não tem muito o que fazer. A única coisa realmente que é importante, que precisa ser esclarecida, é essa questão de 600 ingressos, né? Isso. Que ficaram aí... na sombra. Estão aí, até agora estão aí. O Corinthians tem que se posicionar. É isso. E o Palmeiras chegou a um acordo ontem para renovar o contrato. Mano, eu acho o seguinte, eu acho que a divisão de ingressos deveria ser, no mínimo, 10 mil ingressos para o Corinthians, mano. Porque o Maracanã é muito grande, pô. O Maracanã é muito grande. Então, 10 mil ingressos para o Corinthians estaria de bom tamanho. Mas tá aí. Eu acho certo também a Gaviões, as organizadas, ficarem com a maior parte. Isso é certíssimo. Tem que ser assim, porque os caras acompanham o Corinthians em qualquer lugar que seja. Os caras estão lá. Eles que teriam que ficar com os ingressos, sim. E eu sou da opinião que conselheiro não teria que ter direito a nenhum nessa final. Nenhum. Era tudo para as organizadas. Fiel, comente aí. Use o espaço de comentário e dá o seu time aí para domingo. Só o ataque.
seria com quem no ataque? Yuri Alberto, Guinegão ou Vitinho? Eu iria com o Vitinho de titular. E você? Use o espaço de comentário, dá sua opinião. Isso aqui, ó. Isso aqui é Corinthians, filho. Vai, Corinthians.